Olá, boa tarde. Na última semana, os técnicos do consórcio das bacias do PCJ, Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, fizeram as contas e concluíram que se cada morador da Grande São Paulo e da região reduzirem o tempo de banho em 1 minuto, a água economizada conseguiria abastecer diariamente uma cidade como Campinas. Mas será que os campineiros estão preparados para essa redução? Hoje o programa A Questão de Ordem discute o assunto e, para isso, recebe o presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara e membro do Conselho Fiscal do consórcio, o vereador Luiz Rossini, e também o vereador Arthur Orsi, autor de várias iniciativas e articulador de muita discussão sobre o tema. Estamos ao vivo em canal aberto pelo 61.3 em UHF Digital e pelo canal 4 da NET. O programa pode ser acompanhado ainda pelo nosso site, o campinas.sp.leg.br. Vereadores, obrigado pela presença. Vereador Rossini, eu começo com o senhor. A gente está preparado? Campinas está preparado? O senhor acompanhou esse estudo do consórcio que fez esse levantamento? Sim, sim. Na verdade, assim, Campinas, quero cumprimentar o vereador Arthur Orsi, vocês, os nossos telespectadores. A gente pode dizer hoje que Campinas respondeu bem durante um período mais crítico a uma solicitação de uso racional e até redução do consumo de água. Hoje, a cidade de Campinas, os seus moradores, têm apresentado assim, uma redução do consumo, que a gente pode supor que é o uso consciente, né? Fazendo uso, inclusive reduzindo o tempo de banho, etc. Como essa crise, não que pegou todo mundo de surpresa, mas é algo assim inexplicável e inimaginável para muitos, eu tenho percebido que as pessoas estão abertas a contribuírem, né? Então, os apelos no sentido de usar água com racionalidade têm sido acatado, ouvido pela população. O banho é um dos hábitos que mais consomem água numa residência. Ainda mais né? com calor, como a gente está Com esse enfrentando calor, né? Talvez assim, tomar os 4, 5 banhos por dia já não dá mais. Mas acima de tudo, usar o chuveiro com parcimônia, eu acho que as pessoas têm sim respondido a isso. Nós ainda não chegamos numa situação como São Paulo, talvez esperamos que não chegue, né, da necessidade daquele racionamento compulsório. Não tem água, se vira. Mas nós precisamos mudar os hábitos e acho que a população de Campinas está sim preparada e disposta a, se precisar, fazer o seu sacrifício. Vereador Arthur, se a gente está falando de uma conscientização de população e a gente tem notícias de que um projeto está caminhando para a Câmara Municipal de Campinas, se ainda não chegou, a gente vai aprofundar nessa discussão um pouco mais para frente, de uma punição para aquele consumidor que se exceder no consumo de água ou que desperdiçar água. Mais recentemente, houve uma discussão na Câmara de um projeto de sua autoria, em parceria com o vereador Carlinhos Camelô, que previu um desconto de 30% na conta de água daqueles moradores que reduzissem. O projeto até foi aprovado numa primeira discussão, né, no ano passado, mas agora ele está estagnado, aí aguardando voltar supostamente para a ordem do dia. O que aconteceu nesse meio tempo? O projeto foi acatado pelo plenário, houve críticas, como foi enfrentada a ideia? Primeiramente, boa tarde, Rafaela, boa tarde, vereador Rossini. Prazer muito grande estar aqui debatendo, discutindo essas questões. Boa tarde aos telespectadores da TV Câmara. Na verdade, o projeto que nós apresentamos ainda no início do ano passado, muito antes, inclusive, do sistema estar agonizando, como nós estamos enfrentando agora um período agudo, né, com faltas de chuvas, o inverno se aproximando, os reservatórios em constante queda, nós apresentamos aquele projeto indo na esteira do que a Sabesp havia feito em toda a região metropolitana de São Paulo, na própria capital e nas cidades abastecidas pelo sistema Cantareira, como as cidades aqui da região Paulínia e outras cidades aqui que não tem regime municipal, Hortolândia, que são conveniadas da Sabesp. Na ocasião, nós não inventamos nada de novo. O Campinas existe hoje um critério que, do nosso ponto de vista, estimula o consumo, que é a questão do pagamento de 10 metros cúbicos
mínimos para qualquer consumidor. Então, muitas pessoas que têm uma residência, que tem 2, 3 pessoas residindo ali, que consumia 11, 12 metros cúbicos e passaram a consumir 5, 6, 4, né? Tem vários casos nesse sentido, porque como disse o vereador Rossini, a população respondeu ao apelo do poder público, né, das instâncias, em função dessa crise que se instalou. Todavia, mesmo havendo essa redução no consumo para quem tem a assinatura mínima da Sanasa, para quem consome menos de 10 metros cúbicos, continua pagando pelos 10 metros cúbicos. Então o nosso projeto, no primeiro momento, ele visava exatamente isso, possibilitar a esse consumidor que tem os 10 metros cúbicos como obrigação de pagar todo mês, ele reduzindo, que ele pudesse também ter a redução em pelo menos 30%, né? No máximo, aliás, que o projeto previa 30% na tarifa, caso ele diminuísse em até 20% o consumo. A Sabesp agora, através dessa nova iniciativa do novo secretário de Recursos Hídricos, ela apresentou essa proposta, né, para aplicação de multa para aqueles que consomem além da média histórica que vinham consumindo no ano de 2013, antes do início da crise. Só que a Sabesp aplica também o desconto. Então a Sabesp, ela dá o desconto para quem reduz o consumo e vai aplicar a multa para quem aumentar o consumo, né? Porque apesar de muita gente ter também atendido aos apelos na Grande São Paulo e na capital, houve uma parcela significativa da população, em torno de 30%, onde o consumo aumentou, né? Então eu acredito, no meu ponto de vista, que é recomendado, e aqui da mesma forma, tanto é que o próprio governador do estado de São Paulo recomendou que fosse dado o desconto, que fosse aplicada a multa num segundo momento, mas que inicialmente fosse aplicado o desconto. E a administração municipal tem tido, se fechou a essa possibilidade de aplicar o desconto. O prefeito alega, inclusive, que a Câmara, na verdade, não poderia legislar sobre a tarifa, sobre a forma com que a Sanasa aplica multas, tarifas e afins. Mas, então, no seu pensamento, seria a ideia, então, que o Executivo tivesse a iniciativa por parte dele, que teria que acontecer, até por recomendação do governador. Exatamente, mas nós não estamos falando de um momento comum, de um momento normal. A própria lei orgânica prevê, no capítulo que fala do saneamento público, que qualquer subvenção e qualquer desconto excepcional tem que ser feito através de lei. Nós estamos cumprindo, nós apresentamos o projeto para cumprir exatamente o que está previsto na lei orgânica. Foi votada na legalidade, não se apresentou nenhum tipo de contestação na votação da legalidade e, num segundo momento, na discussão do mérito, veio uma carta da agência, obviamente, com a intervenção da Sanasa, nós sabemos disso. O maior hoje, a empresa que mais coloca recursos hoje na Ares é a Sanasa, porque é um percentual do faturamento bruto dela, se não me engano, em torno de 0,4%. Então isso torna a Sanasa hoje o maior investidor, vamos dizer assim, a empresa que mais coloca recursos na Ares. E eu acredito que essa intervenção tenha sido muito no sentido de se evitar que a própria Sanasa ou a própria administração ficasse com o ônus de ter retirado o projeto da pauta. Agora, no meu ponto de vista, com todo respeito às outras opiniões, eu acho que é inconcebível você querer aplicar a multa para quem consome mais, mas não dar o desconto para quem está consumindo menos, né? E como eu disse, você tem hoje um valor de pagamento mínimo de metro cúbico de 10 metros cúbicos, independentemente se consome 1, se consome 2, se consome 10, se paga a mesma coisa. Isso é um contrassenso, né? Isso, de uma certa forma, não estimula esses 35%, 40% da população que consome até 10 metros cúbicos a fazerem a redução. Eles estão atendendo a um apelo em função da dinâmica do que está acontecendo e entendendo isso, mas do ponto de vista financeiro, econômico, nós temos muitas reclamações diariamente, constantemente, essas pessoas criticando essa metodologia de cobrança da Sanasa. Vereador Rossini, por que a agência reguladora teria se posicionado contra a iniciativa de dar desconto para aquele consumidor que reduziu o seu consumo? É que, na verdade, no passado, inclusive por uma lei municipal,
cabe à agência reguladora a definição da tarifa de água. Não é nem a empresa municipal que compete essa função. Óbvio, a empresa fornece todos os dados de custo e de receita para... Eu acho que a tarifa ela tem que buscar a justiça fiscal, o equilíbrio financeiro da empresa e, obviamente, não inviabilizar o acesso e o consumo desse bem que é precioso à vida, né? Então, a figura das agências reguladoras tem um pouco esse papel no sentido de buscar esse equilíbrio. E Campinas, eu não me lembro quando aconteceu isso, ainda nos governos anteriores, através de lei, autorizou enfim, transferiu a incumbência da definição de tarifa para a Ares, que é a agência reguladora do comitê do PCJ, né? Talvez a agência falou, olha, tanto Câmara quanto o prefeito não tem nesse momento autonomia para determinar. Eu acho que a Câmara ou o prefeito poderia solicitar, digamos, numa situação emergencial, né, numa situação de exceção, até, olha, para que a gente consiga obter esse objetivo, nós precisamos fazer tais mudanças, talvez, na cobrança da tarifa. É assim que eu vejo a coisa. Eu não tenho dado agora, mas, se eu não me engano, Arthur, você poderia até me ajudar nisso, com a tarifa social, o valor cobrado até 10 metros cúbicos por segundo é cerca de R$4, né? Já é um valor, assim, de certa forma, subsidiado. Nós temos no critério de tarifação o princípio assim, quem consome mais acaba pagando uma tarifa um pouquinho maior para subsidiar, inclusive, as classes econômicas menores. Eu entendo a intenção do vereador, a justificativa, porque ele estava buscando assim uma alternativa para estimular ainda mais as pessoas a reduzirem o consumo e não serem prejudicadas por isso. É louvável, meritório, obviamente, essa iniciativa. Creio que esse documento, e talvez por intermédio ou não da empresa municipal, da Ares, foi no sentido de alertar, até para que a gente não aprovasse uma coisa que depois pudesse dar problema lá na frente. Mas a gente não pode, assim, esgotar a discussão, né? Esse é um instrumento. A multa, por exemplo, Campinas poderia estar aplicando multa, não para quem consome excessivamente. Campinas ainda não adotou uma legislação nesse sentido. Mas para quem faz uso indevido. Por exemplo, regar, lavar carro, lavar calçada, né? Aquilo que for caracterizado como uso indevido nesse momento, não prioritário, poderia estar sem objeto de estar sendo multado. Ao que me consta, a Sanasa não tem aplicado essa multa, está buscando inclusive fazer uma ação pedagógica, no primeiro momento, ao invés de multar, fazer o camarada participar de um curso de uso racional de água, né? Para que ele se conscientize disso. Mas, repito, nós precisamos juntos pensar soluções. A crise está aí. O ano passado inteiro, o PCJ, empresas, câmaras, discutiu as causas da crise, até identificando responsabilidades e buscando soluções para a saída. Existem soluções de curtíssimo prazo, que é tentar diminuir o consumo, né? De certa forma, isso já está sendo feito. Isso, por outro lado, impõe também um problema para as empresas de saneamento, e não é só a Sanasa, que reduz o seu faturamento. Nós vivemos uma situação em que o faturamento está diminuindo e os custos de tratamento e distribuição aumentando. E num momento em que as empresas são obrigadas a investir, seja no sistema para reduzir perda, aumentar a capacidade de reservação de água tratada, reservar água bruta. O que nós precisamos, um movimento nacional, porque esse movimento não está só na nossa região, hoje várias regiões do país, é que o governo federal lance o Proágua, que foi uma proposta saída inclusive no consórcio do PCJ. Criar linhas de financiamento para aportar recursos nas empresas de saneamento municipal ou não, para que elas possam investir no seu sistema, melhorar, aumentar a quantidade de água disponível para a população e adotar as medidas assim, redução de perda, tratar esgoto, água de reuso, né, preservar nascentes. Isso é necessário, porque senão nós vamos alongar essa crise por muitos anos. Então, doutora, o senhor concorda que é necessário se pensar nas possibilidades
para evitar um prejuízo no faturamento de empresas como a Sanasa, que administram a água da nossa cidade, da região? Sim. Existe essa preocupação, sim, de que faltando recurso, faltando faturamento, se investe menos? Essa é a linha de pensamento? Olha, nós temos que também ponderar a questão do aumento das tarifas com o custo e os encargos que podem ser absorvidos pela sociedade. Nós tivemos no ano de 2013, que foi o primeiro ano da gestão do atual prefeito Jonas Donizete, um aumento real na tarifa de água e esgoto da ordem de 18%. Foi aplicada a inflação de 6%, mais uma mudança de metodologia na cobrança, onde se passou a cobrar também o tratamento do esgoto. Então, hoje se cobra 40% o tratamento de esgoto, que antes não cobrava, cobra 100% da água consumida e 80% da rede coletora de esgoto. Do esgotamento. Isso foi uma nova metodologia que o consórcio aprovou ano passado, juntamente também com um aumento de 6%. Então, Campinas, os consumidores absorveram um aumento de 18% no ano passado, enquanto que a Sabesp aumentou 5%. Esse ano a Prefeitura fez a solicitação, melhor dizendo, a Sanasa fez a solicitação à Ares PCJ, porque na verdade não cabe à Ares ela determinar quanto vai ser o aumento, cabe a ela analisar o pedido de solicitação de aumento feito pela Sanasa. Então a Sanasa mandou os 11,92 e foi aprovado pela Ares os 11,92. A Ares poderia falar, não, eu quero mais justificativas para eu aprovar esse aumento solicitado. Ou se não, olha, analisando sua planilha de custos, analisando aqui os componentes da tarifa, como energia, produtos químicos e tudo mais, eu acredito que o 11,92 é demais. E, no meu ponto de vista, esses aumentos foram totalmente fora daquilo que foi aplicado por outras empresas. Agora, as empresas de saneamento estão precisando de um novo reajuste de tarifa em função do aumento do custo da energia elétrica, que em alguns estados está subindo até 20%. Eu não sei como vai ficar aqui em Campinas com o aumento da energia, porque a Sanasa já teve esse aumento em 2 anos, de 18% acumulado mais 12, está dando 33% no acumulado em 2 anos. Então isso é um impacto, é um custo muito grande para a população. Só para se ter uma ideia, quem hoje não abrir a torneira e não consumir nada, paga R$100 de tarifa de água, esgoto e tratamento de esgoto. Quase um pouco mais de R$95, R$96 e pouco. Quer dizer, é muito para quem não consome nada ou para quem consumiu 1 metro cúbico, né? Só para se ter uma ideia, aqui do lado, em Hortolândia, que é abastecida pela Sabesp, o custo é menos da metade disso, né? Agora, nós entendemos também que é uma crise sem precedentes, né? Houve o problema, tá, não só na questão hídrica, mas também na questão de energia, que envolve, por outro lado, a questão hídrica, porque as hidrelétricas estão com menos água. E o consumo aumentou também nas residências por conta do calor. A estiagem causou um calor também inesperado e os ventiladores estão ligados o tempo todo, o que também aumenta o consumo residencial. Exatamente, exatamente. Mas o que nós temos percebido, por outro lado, é que cidades que têm o sistema próprio, que não são abastecidas, que não têm a Sabesp como fornecedora, como conveniada, mas que tem um sistema próprio, como Indaiatuba. Eles estão fazendo uma obra emergencial lá, uma obra grande de um reservatório, né? Cidades como Valinhos estão tomando medidas, né, para que aumente... Valinhos começou o racionamento também há um bom tempo já. Exatamente. Do ano passado. De forma bem antecipada, né? E estão tomando medidas, Vinhedo, quer dizer, as cidades que têm o sistema próprio, elas estão tomando medidas para não depender única e exclusivamente da água que vem do sistema Cantareira, né? Então eu acho que nesse ponto, após 2 anos, nós temos consciência de que a crise vinha, que a crise estava instalada, inclusive o próprio vereador Rossini, como ele disse, tem discutido essa questão na Comissão de Meio Ambiente já faz muito tempo, desde a posse dele. Tanto que a renovação de outorga do PCJ nem aconteceu pensando em toda essa... Exatamente. E eu acredito que, por exemplo, a nossa empresa municipal, ela nesses 2 anos, ela criou pouco de condições para que se tentasse minimizar esse problema. Campinas teve, no nosso ponto de vista, uma vantagem aí
em função das chuvas localizadas que fizeram com que o volume do Atibaia não caísse a pontos críticos, exceto 1 ou 2 semanas do mês de outubro do ano passado, né, onde a captação ficou suspensa em função da falta de oxigênio, enfim. Mas nós não temos estamos dependendo exclusivamente do governo do estado, de obras e investimentos do governo do estado e de obras e investimentos do governo federal, né? E a Sanasa, por outro lado, ela tem condições de, ao invés de aumentar a tarifa tanto quanto ela aumentou, de fazer um trabalho de gestão, de saneamento interno, um trabalho de redução de custos, redução de despesas, como cargos de confiança, que tem um número, do nosso ponto de vista, excessivo de cargos de confiança, os contratos terceirizados, né, nós apresentamos aqui várias vezes inúmeros contratos que podem ser reduzidos. A Sanasa é uma empresa que fatura em torno de 600 milhões no ano, né? Então ela tem contratos muito grandes com empreiteiras, com fornecedores de tapa-buraco, com locação de veículos, enfim, que são contratos que podem ser enxugados nesse momento onde você tem uma crise hídrica instalada. Mas nós não percebemos nada disso, né? Simplesmente a receita da administração aumentaram-se os custos, vamos transferir isso para a população. A gente não percebe um movimento de dentro para fora da Sanasa no sentido de, olha, vamos cortar gastos de confiança, cargos que são talvez aí num determinado momento de assessoria que são dispensáveis, né? Nesse momento, vamos reduzir determinados contratos, né? Isso, infelizmente, não tem acontecido, pelo contrário, tem se aumentado. Então, eu acho que agora, se aplicar também a multa, como você disse logo no início do programa, que a Sanasa já tem sinalizado que o projeto de lei está para ser encaminhado para a Câmara Municipal, eu acho que nós temos que ter 2 binômios aí. O binômio de multar aqueles que estão efetivamente consumindo além da média de 2013, mas também poder dar o benefício àqueles que estão fazendo e cumpriram e estão cumprindo com toda a cidadania e dignidade o papel de reduzir o consumo para beneficiar a coletividade, né? E não é só isso, né? Outras medidas nós teríamos que implementar, a distribuição dos redutores de consumo que a Sabesp está fazendo. A Sabesp chegou a distribuir os kits para toda a população, né, de uma forma. A Sanasa, nós tivemos conhecimento que a Sanasa comprou 3, 4 mil kits. Isso é irrisório perto do volume, perto da capacidade, né, de fornecedor de instalações que nós temos hoje que podiam estar usufruindo. Então, enfim, eu acho que, no meu ponto de vista, a Prefeitura e a Sanasa, principalmente, estão numa situação muito de aguardar o que as outras instâncias vão fazer. Esse é o programa Questão de Ordem. Nós vamos a um breve intervalo. Estamos discutindo o abastecimento e a crise hídrica da região metropolitana de Campinas. Vamos ao intervalo, então, e voltamos em instantes, ao vivo pelo canal 4 da NET, também em canal digital pelo 61.3 em UHF. Até já.